Silvia Rocha, boa noite. Estás cheio de papéis? Isto é uma coisa assim. Não vem Isabel, ocupaste tudo. Espalhei. Este era aquele momento em que a Isabel Moreira iria discordar da Manela, né, e de outras coisas. Portanto, hoje vai ser aqui uma dinâmica que as pessoas nascem todas boas. Hoje é uma dinâmica um bocadinho diferente. Selvagem. Vamos lá ver uma coisa. Eu não tenho. Bom, a Isabel não está cá para dizer o que é que ela iria dizer, portanto não é fácil nós assumirmos. Não faço a menor ideia. O que é que ela iria dizer? Mas era aquela altura em que havia discordância, portanto, a seguir à Manela não costumo ser eu. Bom, em relação a isto, eu confesso uma coisa. Eu não tenho por hábito ver vídeos. Quando ouço dizer que há algum choque relativamente aos vídeos, eu evito ver. Mas em relação a este, eu vi o vídeo... Pertence aos espectadores mais sensíveis, que eles avisam. Sim. Eu fui ver este vídeo no sábado e fiquei chocada com o vídeo, ainda não o tinha visto. E vi com som, primeiro sem som, depois com som, e estive a ver e há uma coisa que me chamou a atenção naquele vídeo e que me pareceu que aquela violência era encenada. Ou seja, eu não creio que nós estejamos aqui a falar de problemas de jovens e de educação exatamente como sempre falámos até aqui. Eu acho que é um problema novo, porque eu quando olhei para aquele vídeo... Manela, deixa-me explicar. Quando eu olhei para aquele vídeo, eu pareceu-me que aquela violência era encenada. Ou seja, há já uma violência que é perpetrada para uma câmara de telemóvel. E isso muda tudo. Porque violência houve sempre. Quando éramos mais novas e as gerações antes de nós, violência entre pares, com animais, etc. Não estavam lá as câmaras para filmar. A sensação que eu tive, ao olhar para aquilo tudo que se estava a passar, é que as pessoas que estavam em volta, todo aquele grupo, os que instigavam, tudo aquilo, havia ali aspectos cénicos de quem sabia que estava a perpetrar uma série de ações que estavam a ser gravadas em telemóvel. Da mesma forma que nós, e as gerações atrás de nós, obviamente que não tínhamos o hábito de tirar fotografias uns aos outros, hoje em dia faz parte da existência dos jovens tirarem selfies. Isto faz parte da vida deles. Mas aquilo que eu me apercebi ao ver o vídeo, foi isso que eu senti, foi que grande parte daquela violência havia ali uma preocupação de encenação, ou seja, claramente um propósito de fazer aquilo para as câmaras. E isso fez-me pensar, tenho filhos adolescentes, de quão diferente é a vida deles e quão diferente é a vivência, a forma como eles gostam uns dos outros ou desgostam uns dos outros, e isso foi uma questão que me chamou a atenção. Em relação a isto, o que me fez muita impressão são os números. Dizia-se que pelo menos, não sei se os números já cresceram, este vídeo já teria sido, 2 milhões já teria tido 2 milhões de visualizações e partilhas na internet pelo menos mais de 70 mil. Ou seja, não só aquela violência é uma violência pensada quase para a internet, como tem o seu maior impacto na internet. Aliás, eu penso que tu, Nilton, tiveste um caso desse através do teu próprio Facebook, tiveste uma reação à escala de dezenas de milhares, não foi? Sim. Tudo se passou a uma escala gigantesca. Ou seja, isto é um fenómeno... óbvio. Eu acho é que as respostas antigas, falarmos só de educação ou de métodos ou de castigo, são respostas antigas para problemas que são novos, que nascem no âmbito da internet. Manela, mas é a minha opinião. Um bocadinho disso que é troféu, Deixa-me dizer-te, quanto ao bullying propriamente dito, nós sabemos que é uma ação de vitimização continuada. Naquele caso, põe-se a questão de saber se é bullying, e se está a ser analisado, dá a ideia que sim. Mas, na sequência disso, o que devemos mesmo é falar de ciberbullying, ou seja, quando a agressão é filmada e colocada nas redes sociais com o intuito de humilhar a vítima. Ou seja, nós, quando olhamos para aquele ato, temos a ideia que ele já é perpetrado com a ideia de cometer ciberbullying. Mas isto ainda está no plano das teorias. Quanto àquelas agressões, e eu também queria frisar isto aqui, porque em casa também falo sobre bullying, mas a pensar no que ele estava a pensar, o bullying esconde muitas realidades, mas olhando para aquilo nós estamos a falar da eventualidade da prática de crimes. Ou seja, o bullying não deve dar a ideia a quem nos ouve ou a quem discute estas questões que é só uma coisa entre jovens que se chateiam uns aos outros. Não, nós estamos a falar
de crime. E há aqui uma evolução de mentalidade. Da mesma maneira que antigamente se dizia entre marido e mulher não se põe a colher, e as pessoas tiveram a fazer um percurso para perceber que isto é um crime, nós estamos aqui a falar de crimes. Olhando para aquela situação, em princípio, nós podemos estar a falar pelo menos de 3 crimes. Sequestro agravado, ofensas corporais agravadas e tratamento cruel e desumano. Ou seja, embora algumas daquelas pessoas não tenham sequer 16 anos e, portanto, vamos ver se tem aqui uma imputação penal ou não, nós podemos estar a falar de uma situação de medida de internamento num centro educativo. E isto é fundamental, que se comece a falar destas coisas. Ou seja, os nossos jovens, os nossos filhos, e os nossos filhos, de uma forma geral, pobres ou ricos, não são melhores uns do que outros. A maldade muitas vezes escolhe sítios estranhos para se alojar, em famílias ricas e famílias pobres, e a mim custa-me um bocadinho que se esteja sempre a causticar mais um bocadinho os pais. Às vezes os pais são impecáveis e corre tudo bem. E tem um filho que lamentavelmente não se porta bem, e é cruel, e faz maldades. Isto é preciso ser dito. Mas em relação a estas situações, nós podemos estar aqui a falar de crimes. Aquilo que me parece muito importante em relação a isto, e não querendo monopolizar, é que é importante que a resposta da justiça seja exemplar. Não se podem verificar situações daquelas. Ias-me perguntar quantas pessoas estavam a cumprir... Não, quantos centros educativos há? Só há 8 centros educativos. Possivelmente... Estão sobrelotados. Possivelmente... Possivelmente o que vai acontecer é que não há essa resposta dos centros educativos e possivelmente essa será uma dificuldade. Agora, é necessário que a justiça atue, porque vamos lá ver uma coisa, nós quando estamos a falar de atos destes, e nomeadamente na semana passada ainda nós estávamos a recuperar deste choque e fomos confrontados com um jovem de 17 anos que mata um rapaz de 14 anos. Sim, mas as coisas não são comparáveis, não é? Não, não são. Mas o que eu estou a dizer é, a partir de uma certa idade, já não estamos a falar de crianças, estamos a falar de assuntos muito sérios. E isto, e para terminar, nós tivemos aqui um programa, salvo erro, no início de abril, que falámos sobre a violência e sobre o crime e a criminalidade. E nós, nesse programa, o que dissemos foi que a criminalidade grave não estava a aumentar, mas havia 2 tipos de criminalidade que estavam efetivamente a aumentar, e que era a violência doméstica e a violência juvenil. Entre os jovens. E, portanto, esta é uma questão bastante mais complicada do que só aquela ideia de dar-se-lhes um corretivo e são crianças. A questão é, de facto, muito séria.